Que a paz do nosso Senhor Jesus permaneça em nossos corações. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo bíblico no nosso movimento religioso cristão dos servos de Yahvé. E o nosso estudo de hoje é em cima ainda do Evangelho do Apóstolo João, capítulo 3, versículos de 1 a 21, que fala do encontro de Jesus com o Nicodemos. E nós imploramos ao nosso Pai que nos inspire, que possamos aqui trazer um bom entendimento da palavra. Dentro desse novo entendimento que fazemos a questão de divulgar, de disseminar, para que essa mensagem do Evangelho de Jesus, ela nos esclareça, ela nos traga conforto aos nossos corações, nesses dias, nesses tempos tão complicados. E vamos ao nosso estudo de hoje. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vem da parte de Deus como um mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que faz, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar uma segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admire de eu haver dito que deve nascer novamente. O vento sopra onde quer e ouve o seu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: é o mestre de Israel e ignora essas coisas? Em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, porém não acolhem o nosso testemunho. Se não creem quando vos falo das coisas da terra, como irão crer quando vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crê tenha nele vida eterna. Pois Deus amou o mundo que o entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê
não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se mostre que suas obras são feitas em Deus. É uma passagem muito importante, esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Até porque nós entendemos que os judeus antigos, como os judeus da atualidade, né, que estudam as Escrituras, eles creem que a vida não é uma só, de que a alma humana ela pode renascer em sucessivas encarnações, até porque isso traz uma visão diferente daquilo que a teologia cristã tradicional ela construiu com o passar dos séculos. E nós observamos aqui no versículo 1 a referência sobre Nicodemos. O apóstolo João fala aqui que havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vem da parte de Deus como um mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que faz, se Deus não estiver com ele. Então, quando ele fala aqui, sabemos, ele não apenas fala de si, mas junto com Nicodemos, Nicodemos era como se representasse um grupo bem pequeno, diga-se de passagem, um grupo bem pequeno de pessoas que reconhecem ou reconheciam a autoridade espiritual de Jesus. E à noite era uma maneira mais discreta de se encontrar com o mestre para não serem acusados publicamente. Havia muito temor. Jesus, em várias localidades, era acusado de falso messias. Muitos corações perversos e endurecidos combatiam o ministério de Jesus e os seus apóstolos. Então, Nicodemos não era qualquer sacerdote, ele era muito respeitado. Seu conhecimento sobre a Torá e o carinho que o povo tinha para com ele, o respeito, acreditamos que isso era algo muito significativo. No versículo 3, diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo não é apenas o conceito que já, de certa forma, os judeus já aceitavam, das múltiplas vidas, mas também existe dentro dela um conceito importante, que é o renascimento espiritual, a renovação da alma, que também é algo importante que podemos entender aqui nessa conversa de Jesus com Nicodemos. Não podemos descartar a possibilidade, não podemos descartar isso. Os dois sentidos, no nosso entendimento, de acordo com
a nossa compreensão, elas estão presentes no texto bíblico. E Jesus, os sinais que Jesus realizava para Nicodemos, para as pessoas que apoiavam essa representatividade de Jesus como o Filho de Deus, como o instrumento de Deus para trazer as verdades do Deus eterno, era bem significativo, de acordo até com os milagres, de acordo com os fenômenos, os sinais que Jesus realizava e que nenhum outro profeta realizou. Era só pegar as Escrituras e comparar e ver que a grandeza das curas e dos ensinamentos de Jesus era algo que não tinha paralelo, não tinha nada semelhante ao que havia no passado, que estava transcrito por diversos profetas. E vamos continuar aqui o texto. Disse Nicodemos no versículo 4: como pode um homem nascer, sendo já velho? Poderá entrar uma segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Aí respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus aqui, ele não disse que a opinião de Nicodemos estava errada. Ele não disse isso. Senão ele teria colocado aqui no texto: olha, nenhum homem pode nascer de novo no ventre de sua mãe. Porque Nicodemos colocou isso porque isso era um conhecimento da época. Era aceito pelas pessoas naquele tempo. E aí Jesus ele fala que não é somente da água, né? A água, dentro do conceito de filosofia, era como se fosse o todo, né? O todo material. Tanto é que eles acreditavam que a Terra ela surgiu do meio das águas. Até então só existiam as águas, que era a totalidade de tudo que existia. Mas hoje a ciência mostra, né, que a Terra se formou da aglutinação de poeira cósmica e sob a ação de diversas forças. Com o passar dos milênios, dos milhões de anos, ela foi se solidificando e esfriando e recebendo depois o elemento água na sua superfície. Mas a visão dos antigos era diferente da visão científica da atualidade. E Jesus aqui fala que é necessário que nasça também do Espírito. E nascer do Espírito é algo muito profundo, algo que envolve compreensão, envolve fé, envolve vários fatores. E voltando aqui no texto, no versículo 6. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admire de eu te haver dito que não deve nascer novamente. Não te admire de eu haver dito que deve nascer novamente. O vento sopra onde quer e ouve o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como isso pode acontecer? Então, Jesus ele deu um pouco mais de detalhes sobre a vida espiritual. E se nós analisarmos no sentido das encarnações, a alma humana realmente não sabe onde estará, em qual família vai renascer, como se dará esse processo futuramente.
eu acho até uma certa pretensão de alguns espiritualistas que falam assim: ah, eu estou vivendo hoje essa encarnação, a minha próxima eu vou nascer em tal lugar, eu vou vir de tal forma. Eu acho isso assim tanto quanto estranho e acredito até que não tenha sintonia com as leis naturais. Porque, meus irmãos, o que estamos conversando aqui é um processo natural. Tanto é que Jesus ele vai colocar bem enfático aqui uma pergunta, porque é um conhecimento que já está disseminado há muito tempo. O que ele está falando, o que ele está dando mais prioridade nessa passagem, nesse diálogo com o grande Nicodemos, é justamente esse sentido espiritual. Aí no versículo 10, respondeu-lhe Jesus: é o mestre de Israel e ignora essas coisas? Em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, porém não acolhem o nosso testemunho. Se não creem quando vos falo das coisas da terra, como irão crer quando vos falar das coisas do céu? Meus irmãos, é uma conversa muito séria, essa conversa de Jesus com o Nicodemos, porque esses conceitos das múltiplas vidas é algo que já fazia parte do conhecimento deles e é uma lei natural. Então, se eles tinham questões sobre isso, que era uma questão da vida natural, como eles poderiam se preparar para ouvir o além disso? Aquilo que tem a ver com o conhecimento do Deus eterno. Meus queridos irmãos, o nosso estudo, ele é o beabá desse conceito. Entendeu? Não há nada de novo que nós estamos aqui falando. A novidade é que nós estamos nos atendo a esses detalhes. Nós estamos buscando o aprofundamento e a reflexão em cima desses conceitos com base na própria lei natural. Entendeu? E isso, de maneira nenhuma, desnatura as escrituras. Agora, a lei das múltiplas encarnações, ela não é, para nós, os servos de Yahvé, uma receita de bolo para explicar todos os processos, todas as divergências que existem no planeta. Entendeu? Ela é apenas uma parte desse conhecimento e nós também não estamos condenando quem não acredita, porque durante milênios foi batido no entendimento do homem que era um conceito herético, que não tem base de sustentação na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, e fazendo um estudo minucioso da palavra, um estudo cauteloso, nós observamos que as coisas não são bem assim. E essa ignorância, ela provocou, ela permitiu inúmeros desvios comportamentais na conduta do homem e também nos governantes, porque eles começaram a descrer que seriam punidos. Eles começaram a ter a firme convicção de que o mal que eles fariam ficaria impune, iria para o túmulo junto com eles. O tal do morreu, acabou. Só que esse morreu e acabou é uma visão infantil. É um desconhecimento espiritual de uma imaturidade muito grande. Então nós seremos responsabilizados sim. E provavelmente
aquele irmão que está cego, que está mutilado, aquele irmão que está passando por uma determinada provação, irmãos e irmãs, né? Que assim, puxa, cadê a providência de Deus? Mas é ali que a providência de Deus está se manifestando. O que nós estamos procurando aqui, o que nós estamos conversando aqui é um conhecimento que nos dá uma base, que nos dá uma tranquilidade, que nos dá uma convicção, que nos faz compreender o quanto Deus é maravilhoso e justo para as nossas vidas. É isso que precisa ficar bem claro. Então, Jesus foi dado a nós pelo nosso Pai, esse Espírito puro por excelência, esse primogênito do Deus eterno, para nos tirar dessas trevas multisseculares e nos aproximar dessa luz maravilhosa, desse Pai que é todo bondade, é todo conhecimento, é um Pai justo, porque Ele criou leis para regular todo o universo, porque não existe o acaso diante desse Deus maravilhoso. Então, Jesus é a luz do mundo que trouxe, né, esse entendimento do Pai por seu intermédio e trazendo, expondo a culpabilidade das nossas ações. E hoje nós somos os atalaias modernos, né? Nós somos os anunciadores. Não importam as denominações, não importa de qual região, qual país, isso não tem a menor importância. O que nós enfatizamos aqui é que chegou o momento de divulgar essas luzes, de trazer esse novo entendimento, que a princípio não é fácil de se aceitar. Mexe conosco e sentimos em alguns momentos uma dificuldade para entender, porque ele bate de frente com os conceitos que tínhamos sobre a vida, sobre a morte, sobre os renascimentos, sobre a justiça de Deus, que é soberana. Então, se você ainda permanece crendo no morreu e acabou, olha, eu respeito isso, meu irmão. Mas saiba que isso não tem nada a ver com as leis naturais. Isso não tem sustentação nas Escrituras, se você quer usar as Escrituras como referência para justificar a sua negação. Agora, se estamos falando bobagem, o Espírito de Deus é que vai julgar. A realidade que vai apresentar para a nossa alma, quando o nosso corpo carnal fechar os olhos, quando o nosso corpo físico descer à sepultura, aí sim, né, seremos responsabilizados. Mas não é o caso, porque novas luzes chegam para nos tirar das trevas da ignorância. E cremos que Jesus tinha pleno conhecimento, os judeus tinham uma ideia sobre isso, porque em nenhuma parte aqui do texto houve uma negação, e vocês podem ler e reler, né, a referência bíblica para verem que o que nós estamos falando não é um absurdo, não é uma loucura. Bom, e temos a plena liberdade também de trazer esse conhecimento, de divulgá-lo para os irmãos e para as irmãs. É a nossa responsabilidade, não somente para conosco mesmo, mas para diante do Espírito do nosso Deus eterno. Então, é isso, meus irmãos. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico, né? Que nós procuramos ao máximo não estender muito, para não ficar cansativo, para que todos tenham oportunidade de refletir calmamente nessa palavra, e sempre estaremos usando esse canal para divulgar as verdades eternas. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal,
E ao se inscrever também, não se esqueçam de acionar o sininho das notificações para ficarem sempre atentos às novidades do nosso canal, dos novos estudos. E o nosso objetivo é esse, meus irmãos, é formar uma rede de irmãos que pensam de forma semelhante, que se identificam com essas ideias, que busquem se unir ao povo de Deus, porque essa afinidade ela não começa hoje, não começou agora, ela vem de muito tempo, e muitos poderão se identificar com essa mensagem. Mesmo que a mensagem ela não seja boa para você, mas para um outro irmão pode ser. Por isso que também temos divulgado nas redes sociais também, no Facebook, nos grupos, para que um número maior, cada vez maior de pessoas possam ouvir esta mensagem. Então, por favor, se inscrevam, marquem o sininho e venham para a família aí dos servos de Yahvé. Tá bom? É isso que eu peço em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração. Yahvé, Deus maravilhoso, Pai querido, nesta manhã te agradecemos por mais um estudo bíblico aqui realizado. Te pedimos perdão, ó Pai, pelas nossas limitações. Eu te imploro, ó Deus, que abençoe a vida de todos que estejam ouvindo esta mensagem, que todos sejam amparados, sejam direcionados pela sua maravilhosa luz, resguardados de todo o mal, porque estamos vendo, ó Pai, o cumprimento dos dias preditos no Apocalipse. E conforta o nosso coração, Pai. E também nos enche de alegria, porque sabemos que a vinda do Teu Filho está cada vez mais próxima. Muito obrigado, Pai, que a Tua misericórdia, que a Tua luz permaneça conosco, é o que nós te imploramos e suplicamos, em nome de Jesus. Amém.